Avaliar-se constantemente. Hoje temos mais uma aula do Projeto de Vida com professores Eliane Ubanski, André Costa e eu, André Aguinaldo. Sejam todos bem-vindos para a nossa aula de Projeto de Vida. Olá, seus meninos lindos. Boa tarde, bom dia, boa noite. É muito importante avaliar-se constantemente para saber quem somos e onde queremos chegar, não é verdade? Só que, principalmente, a virtude que nós vamos trabalhar hoje é humildade, porque ao avaliar-se, se nós tivermos humildade, nós chegaremos cada vez mais longe, não é verdade? Sejam bem-vindos, bem-vindo André Aguinaldo e bem-vindo André Costa. Com esses tchutchuquinhos aí, que a gente está morrendo de saudade, mas infelizmente, né, a forma que nós temos ainda, né, de passar um pouquinho de conhecimento é através dessas aulas. Espero que vocês possam aproveitar e trazer para vocês esses ensinamentos, né, para o dia a dia de vocês. Temos aqui, então, pontos negativos e pontos positivos, né? Esse sinal aí de positivo, né? Inclusive, eu tenho uma curiosidade, sim, não sei se vocês sabem, eu vou falar para pensar em essa possibilidade alguma vez, mas existe um país que eu não me lembro agora, que se você fizesse esse sinal de positivo aí, é uma ofensa, né? Então, você não pode fazer. Eu não me lembro qual país, mas tem um país que não pode fazer esse sinal de positivo aí, que é ofensa, certo? Avaliar para muitos, uma atividade que é realizada apenas ao final de um processo. Refletir significa voltar para si mesmo, atentando para o próprio fazer, pensamentos, representações e sentimentos. A abstração flexionante leva à compreensão e o sujeito opera sobre os dados percebidos do objeto no sentido de transformá-lo a partir das relações que você estabelece. Isto é, ela abrange aplicar uma das concepções de avaliação que queremos destacar nesta aula, a de fazê-la constantemente. Ao analisar várias fases da sua vida, o indivíduo consegue observar e refletir sobre sua realidade, se surpreendendo e avaliando os próximos passos a ser dados para a melhoria da sua existência. Ele consegue sair de um estado de total descrédito com relação ao amor para um estado de autopermissão e crença de que é possível realizar-se amorosamente. E o que isso tem a ver com a nossa aula? Tudo. Tentaremos, através dela, conscientizar os estudantes sobre a avaliação continuada e formativa. Uma avaliação do outro, de si mesmo e de tudo que está à sua volta, que lhe permitirá construir seu projeto de vida num constante diálogo interno e com o outro, visando uma melhoria qualitativa do seu estado atual. Eliane? O executante, aprendiz, é obrigado a forçar o raciocínio e se envolver. Precisa pensar e formular os pensamentos antes de articular as respostas. Isso é consciência. Ela o ajuda a aprender e avaliar o próprio trabalho e, portanto, a tornar-se mais autossuficiente. Desse modo, assume a autoria do desempenho e de sua avaliação. Isso é responsabilidade. Bacana, né? Então, a nossa aula tem por esse objetivo hoje, é perceber a importância do exercício do diálogo interno e a autoavaliação. Eu realmente me avaliar e saber se eu estou aprendendo a aprender e sendo também otimista. Então, é refletir também sobre o processo de avaliação do próprio trabalho. Tudo que a gente faz, de certa forma, se você se avalia, muitas vezes a gente fica até frustrado ao se avaliar, né? Poxa, eu não dei o meu melhor. Mas isso é bacana, porque dentro dessa avaliação, eu posso escolher fazer melhor ainda da próxima vez que eu for fazer algo. Não é verdade, André Costa? Verdade, né? Quando a gente passa a nos avaliar, porque é algo complexo, né? Ao mesmo tempo. Nós gostamos muito de receber elogios. Você leu o texto mais aí, André? Acho que travou lá no André. Vou lendo aqui, pode ser? Pode já que eu leio. Ah, tá. Aconteceu numa escola da periferia paulista.
for poder aparecer. Principalmente da gente. Só que Tá ruim o áudio, né? A conexão do André tá falhando, né? Uhum. estão me ouvindo? Está falhando. Agora Eu acho que caiu aqui a minha conexão. Caiu aqui a minha conexão. tá muito ruim a conexão. Eu vou pegar a leitura aqui. Aconteceu numa periferia paulistana. René, estudante do primeiro ano de ensino médio, sentiu-se no mínimo desconfortável com a seguinte situação ocorrida em classe. Ele tinha uma apresentação de história e em seu grupo estavam Bruno, Carlos, Luísa e Guilherme, os mesmos de sempre. Cada grupo ficou responsável por pesquisar sobre a civilização antiga e, por sorteio, a deles foi a egípcia. Animados com o trabalho, a primeira coisa que fizeram foi decidir quem iria pesquisar o quê a respeito do tema. Não houve brigas e René gostou de sua parte, a história. Cada um com sua parte. Eles tiveram 10 dias para ir atrás de tudo e até aí tudo corria às mil maravilhas. 2 dias antes da apresentação, algo deixou René profundamente irritado e o clima entre eles mudou. Eles haviam combinado de fazer um ensaio na casa de Luísa para ver o que cada um tinha feito até então. E Bruno falou que tinha encontrado muito pouco sobre as guerras, que teve dificuldade de achar material e, por isso, não tinha conseguido completar a parte dele. René não acreditou e imediatamente pensou que Bruno estava fazendo o corpo mole. Ele mesmo já tinha visto algo sobre as guerras do período que eles estavam estudando na internet. Achou que Bruno estava tentando fazer algo do grupo trabalhar para ele. O encontro na casa de Luísa terminou e o silêncio tomou conta do grupo. Incomodado com a passividade de todos, René, não achando justo ser prejudicado pelo colega, um pouco antes da apresentação, foi à sala dos educadores e disse à educadora que Bruno não iria participar porque teve dificuldade de sua parte. Para ele, tinha feito justiça e contado a verdade. A educadora estranhou a atitude e exasperação de René, mas não disse nada. Apenas aceitou o informado e pensou que tudo aquilo tinha sido uma decisão tomada pelo grupo. Na hora da apresentação, René foi o primeiro e aproveitou a chance para dizer que Bruno não apresentaria, repetindo o que havia explicado a educadora. Os outros do grupo ficaram perplexos, cutucaram René discretamente e imediatamente defenderam Bruno, dizendo que ele tinha feito o trabalho e falaria sim. A partir daí, René, encabulado, começou a questionar seus atos. Nunca pensou que a situação iria causar tanto desconforto. Sua intenção foi apenas não prejudicar o grupo. Afinal de contas, Bruno não tinha feito nada, em sua opinião, e ele ficou com medo de tirar nota baixa. Ao final, todos apresentaram, inclusive Bruno. Os meninos o ajudaram em sua fala, e o trabalho foi apresentado sem mais nenhuma surpresa de última hora. Entretanto, no dia seguinte, em clima diferente, havia se instalado entre eles. René estranhou o comportamento dos outros para com ele. Nenhum quis muita conversa, e quando ele perguntou a Luísa o que estava acontecendo, ela disse: você agiu errado. Você sabe que o Bruno sempre foi um dos mais dedicados e responsáveis do grupo. Você só pensou em você. As palavras de Luísa soaram como uma crítica que René custou a compreender. Ele ficou chateado por vários dias, pois, para ele, não tinha feito nada com o propósito de prejudicar o grupo. Avaliar se era preciso. A situação acima mostra uma pessoa em conflito. René comportou-se de uma maneira com os seus colegas de classe e está em dúvida sobre o que fazer para reconquistar a confiança dos amigos. Nessa atividade, você é René. Escreva um e-mail para todos os integrantes do grupo fazendo uma autoavaliação do seu comportamento. Quem quer continuar? André, quer comentar? Não, minha conexão está muito ruim, tá caindo aqui. Ah, é Se verdade. quiser, eu tento continuar aí, mas eu não estou com...
Tô conseguindo nem ver vocês. Então, muitas vezes ali o texto nos remete a nós sermos Renê. Muitas vezes nós queremos e agimos também como agiu Renê nessa atividade, né? E a gente sempre tem tempo de corrigir também. O avaliar-se constantemente nos traz essa possibilidade de errar e acertar. Se nós fizemos alguma coisa errada, vale a pena mandar um e-mail aí para cada um dos integrantes do nosso grupo social, familiar, e corrigir o que está errado ou o que foi feito de errado, não é verdade? No slide de agora, Aprendendo a Ser Otimista, traz 4 técnicas básicas para exercitar o otimismo. A primeira aí é detectar pensamentos automáticos. É importante reconhecer pensamentos que dão voltas em nossas cabeças quando nos sentimos mal. Pensamentos assim são, às vezes, imperceptíveis, mas afetam profundamente nosso estado de ânimo. Trabalhar o diálogo interno, ou seja, o que dizemos para nós mesmos em situação adversa, é crucial. É muito interessante isso, né, amiguinhos? É muito fácil a gente deixar um pensamento ruim tomar conta da gente e aquilo tirar completamente o nosso otimismo, a nossa vontade de fazer as coisas, e muito além disso, a gente meio que contagia e é contagiado por pensamentos bons ou ruins, não é verdade? Então, detectar esses pensamentos é muito importante. A segunda técnica ali é avaliar pensamentos automáticos. Implica reconhecer que os pensamentos que dizemos a nós mesmos não têm motivos de serem considerados verdadeiros. Devemos aprender a reunir provas para determinar a veracidade das crenças que esses pensamentos expressam. Muitas vezes a gente só repete verdades automáticas que nos foi incumbida por gerações e gerações sem muito refletir sobre isso. Então, avaliar os pensamentos automáticos é bem importante para a gente rever nossas verdades aí, porque verdades absolutas, ela tem vários ângulos. Dar explicações mais plausíveis, olha que interessante. Devemos fazer isso para questionar os pensamentos automáticos decorrentes dos acontecimentos desagradáveis. Ao inserir uma nova conseguimos interromper a cadeia de explicações negativas e melhorar significativamente nosso humor. Praticar o anticatastrofismo. Quando as coisas vão mal, começamos a pensar nas piores consequências possíveis e fantasiamos sobre as implicações mais desastrosas. Isso deve ser evitado, pois na maioria das vezes a catástrofe, como pensamos, é muito improvável de ocorrer. Então, esse slide aí, ele fala muito sobre esse texto que o André falou, porque, na verdade, o trabalho é sempre assim, trabalho de escola. Muitas vezes tem 4 e 5 para fazer, ou até em casa, na nossa vivência, no nosso dia a dia, na nossa convivência com nossos familiares, se a gente tirar do texto e trazer para nossas vidas. Às vezes, na nossa casa, cada um tem uma dinâmica. Tem um que se sobrecarrega, mas por conta do próprio ser, de ser assim mesmo. E ele cobra e é cobrado e se sente mal por isso. E às vezes até pressiona o outro para ser tão responsável quanto ele. Mas, assim como numa apresentação de trabalho, todos os integrantes são importantes. E nós devemos fazer a nossa parte em melhorar nós mesmos, porque o outro a gente dificilmente vai mudar. A gente pode arrumar uma confusão, melhorar a outra pessoa, piorar a outra pessoa, mas mudá-la ou moldá-la, dificilmente. O que a gente pode fazer é avaliar-se a si mesmo e melhorar nós mesmos, não é verdade? Sendo assim, pessoal, terminamos mais uma aula de projeto de vida que trabalha se avaliar-se constantemente. Pela atenção, obrigado, bons estudos e até a próxima aula. Tchau, seus lindos, ficam com Deus e até a próxima aula de projeto de vida. Eu vou terminar com um pedacinho da música do Titãs ali, que fala aqui nessa aula. Devia ter amado mais, chorado mais, ter visto o sol nascer. Queria ter aceitado mais as pessoas como elas são, porque cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. Avalie-se constantemente. Tchau. Então, pessoal, esperamos muito em breve, né, a gente poder estar juntos novamente, que a gente possamos, que nós possamos, né, que a gente possa todos os dias nos autoavaliar, né, para a gente ver como é que nós estamos aí, né. Grande abraço para vocês e até mais.